Você sabia que tem jogador do Palmeiras ganhando mais do que Vitor Roque no Barcelona? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também se Alderete, zagueiro da seleção paraguaia, pode mesmo pintar como reforço do Corinthians. Trago novidades sobre o São Paulo em crise e com reuniões. A dessa quinta-feira, portas fechadas apenas com os jogadores para lavar roupa suja. Para completar, tem detalhes sobre a maior invencibilidade do futebol brasileiro na Série A em 2025. Tem tudo sobre a tentativa da Juventus da Itália em aplicar um chapéu no Flamengo. Falo sobre toda a verdade do fico de Matheus Pereira, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e reforços no Vasco da Gama. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Minha Portuguesa vencia o São Bernardo por 1-0 até o finalzinho da partida, quando o árbitro de vídeo chamou o árbitro em campo para mostrar um pênalti. No final das contas, a Luz empatou em 1-1 contra o São Bernardo no Pacaembu e vai para a última rodada precisando de uma combinação de resultados. A Lusa só se classifica para a próxima fase se vencer o Noroeste em Bauru, torcer por uma derrota do Red Bull Bragantino para a Ponte em Campinas e para que o Guarani no máximo empate com o Corinthians na Neoquímica Arena. Já o Botafogo perdeu por 2-0 para o Racing da Argentina no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana, jogo do campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Na semana que vem o Botafogo vai tentar reverter esse resultado como mandante. Importante lembrar que a fase do Botafogo é a pior possível. O time tem 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Nenhuma equipe da Série A do Brasileiro tem aproveitamento de pontos tão ruim em 2025. Para completar o giro de notícias, contar que a Champions definiu o sorteio, depois de sorteio, os adversários, os confrontos da fase de oitavas de final. O sorteio aconteceu na manhã dessa sexta-feira na Suíça e teremos 2 clássicos bem legais: Real Madrid e Atlético de Madrid, além de Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. Os outros duelos terão PSG e Liverpool, Bruges, Clube Bruges e Aston Villa, PSV e Arsenal, Feyenoord e Inter de Milão, Borussia Dortmund e Lille, além de Benfica e Barcelona. Pintou campeão. Para você, quem é o favorito da Champions nessa edição? Já usa espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Campeonato Paulista, que vai para a última rodada nesse domingo, 18h30, com todas as partidas valendo alguma coisa. Serão 8 jogos em que ou o time briga para se classificar, ou para ficar com a primeira colocação do grupo, ou para tentar escapar do rebaixamento. Importante contar que das 8 vagas para as quartas de final, 3 ainda estão abertas. No grupo B ainda não tem time classificado. O Santos é o primeiro com 15 pontos, o Red Bull tem 14, Guarani e Portuguesa tem 12, todos podem passar, embora vale a lembrança de que a Lusa já não consegue mais ultrapassar o Santos. Se chegar aos mesmos 15 pontos do Santos, Portuguesa perde no número de vitórias. Já no grupo D resta uma vaga. O São Bernardo, com empate contra a Portuguesa, garantiu matematicamente a sua passagem. O São Bernardo tem 23 pontos, a Ponte 22 e o Palmeiras 20. É que o Palmeiras pode chegar a 23, mas perderia no número de vitórias para o São Bernardo. Ponte Preta e Palmeiras, desses dois, um será eliminado. Só para completar, preciso contar sobre a briga contra o rebaixamento. Inter de Limeira, Água Santa e Noroeste vão para a última rodada com 7 pontos cada. 2 desses 3 times serão rebaixados. Preciso te atualizar agora sobre os reforços contratados pelo Vasco. Há 2 nomes fechados. Nessa quinta-feira, Marcelo Santana voltou da Europa com Benjamin Garré, atacante argentino que pertencia ao Krylia Sovetov, operação de 2,5 milhões de euros. Nuno Moreira, que pertence ao Casa Pia, também está contratado e desembarca nesse sábado, operação de 3,5 milhões de euros. Em suma, dá para dizer que depois de não conseguir fechar com o Bruma, atacante que pertencia ao Braga e preferiu jogar no Benfica, o Vasco utilizou 6 milhões de euros para contratar 2 atletas. Importante, só para completar, lembrar que foi Marcelo Santana quem tocou essas 2 negociações. Ele havia viajado na semana passada rumo à Turquia para tentar fechar a operação do GB. Ela acabou caindo por conta da reprovação do jogador do Vasco nos exames médicos. A partir daí,
Marcelo Santana passou a negociar com Krylia Sovetov e também com Casapia, e esses dois reforços estão contratados. O Vasco não descarta fechar com um terceiro reforço, também para essa função de atacante de velocidade. Embora o tempo seja o grande adversário, a janela de inscrições se encerra na sexta-feira da semana que vem. Só para completar a informação super importante. O Atlético Mineiro já fez 2 propostas ao Vasco por João Vitor, as 2 foram recusadas. Primeira proposta de 5 milhões de euros, o Vasco nem se deu o trabalho de responder. Depois, o Galo igualou a oferta feita pelo Cruzeiro na semana passada, 7 milhões de euros. O Vasco respondeu que não vale a pena fazer um negócio nesse sentido, até porque essa grana não permitiria ao Vasco nem sequer pagar a dívida que ele tem com o Benfica. O Cruz Maltino ainda deve 6 milhões e meio de euros para o Benfica, só que o Benfica é dono de 30% do valor de uma venda futura. Então, se o Vasco aceita 7 milhões de euros, ele fica com apenas 4 milhões e 900 mil euros. Com uma dívida de 6 milhões e meio de euros, essa conta não fecha. Preciso falar agora sobre o São Paulo, e o clima de crise tem causado reuniões. Nessa quinta-feira, a portas fechadas, sem presença de membros da comissão técnica e da diretoria, os jogadores de futebol se reuniram por 1h20 para lavar roupa suja. Já dava para perceber que o clima não andava dos melhores depois da derrota por 2-1 para a Ponte Preta na quarta-feira no Morumbi. Na oportunidade, o Caleri chegou a dizer o seguinte, abre aspas, quem não estiver 100% comprometido aqui, que saia fora. Já o Lucas Moura, abre aspas, a culpa é dos jogadores. O Lucas inocentou o Luiz Ubeldia dessa fase ruim, são 5 jogos sem vitória. Para completar, o Oscar falou, abre aspas, está faltando entrega, fecha aspas. E essa foi a tônica da reunião, com Lucas Moura, Oscar e Caleri chamando a responsabilidade e cobrando que o elenco tivesse um comportamento mais profissional. Só para lembrar que o São Paulo enfrenta o São Bernardo nesse domingo e precisa da vitória para não correr o risco de ficar atrás do Novo Horizontino, algo que determinaria um confronto único nas quartas de final contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Só para completar, preciso ainda contar que nessa sexta-feira vai haver uma reunião entre dirigentes do São Paulo e membros da comissão técnica, em especial com Luiz Ubeldia. Ele não corre risco de cair, mas há uma decepção importante com o trabalho do treinador argentino que não consegue evoluir, especialmente no ano de 2025. Bora de informação exclusiva, a Juventus da Itália está tentando atravessar o Flamengo para ficar com o Jorginho, meio atacante brasileiro que se naturalizou italiano, 33 anos de idade, tem um acordo verbal para jogar no Fla a partir da metade do ano. Mas ele não quis assinar o pré-contrato com o Flamengo e segue à disposição do mercado. A informação que eu tenho é de que o Thiago Motta, o técnico da Juventus, gosta demais do Jorginho. E o fato de ter se naturalizado italiano, permitindo ao Jorginho não ocupar vaga de estrangeiros, o torna um reforço super interessante na mira da Juventus. A primeira rodada de conversa já aconteceu. Também chegou à Juventus a informação de que a esposa do Jorginho não gostaria de voltar ao Brasil. Ela seria um trunfo para a Juve nessa disputa com o Flamengo. O rubro-negro assegura que o Jorginho deu sua palavra e que vai cumpri-la assim que o contrato com o Arsenal acabar em 30 de junho. Mas essa novela, ao que parece, terá que durar mais alguns capítulos, semanas, meses, né? A gente só vai ter uma definição um pouquinho mais perto do fim da temporada europeia, quando o Jorginho terá a chance de assinar esse pré-contrato, seja com o Flamengo ou com a Juventus da Itália. Só para completar as notícias em relação ao Fla, Felipe Luiz segue sendo bastante elogiado. Renato Gaúcho deu uma entrevista a um podcast assegurando que desde a época em que ainda era jogador, Felipe Luiz era do cara super estudioso, que queria saber tudo sobre o adversário. Segundo o Renato Gaúcho, Felipe Luiz tem potencial para em breve se tornar técnico da seleção brasileira. Bora falar agora sobre a verdade em relação ao fico de Matheus Pereira. O meio atacante do Cruzeiro decidiu recusar na última hora a proposta do Zenit. Houve quem dissesse que existiu problema com os exames médicos. Matheus foi submetido a exames numa clínica em Belo Horizonte antes do que seria a assinatura do contrato. Entre Cruzeiro e Zenit estava tudo certo, 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Problema zero com os exames médicos, Matheus Pereira está apto para jogar. O que pegou foi que na hora de assinar o contrato, o Matheus não gostou de algumas condições das bonificações. Ele exigiu algumas mudanças, não houve tempo hábil para que isso fosse concretizado e o acordo foi desfeito. Não houve tempo hábil para a assinatura do vínculo. A janela de inscrições na Rússia
se encerrava nessa quinta-feira, dia 20, às 17h59 do Brasil, 23h59 da Rússia. A grande pergunta que fica é: existe a chance de o Matheus Pereira ser negociado com um clube brasileiro na próxima semana? Ou até o dia 28, quando se encerra a janela de inscrições por aqui? Já havia contado para vocês que o meio atacante colecionou problemas com alguns atletas do Cruzeiro, com o CEO do clube, o Alexandre Matos. Teve também uma discussão com o Pedrinho BH. Só para completar, é importante lembrar que o novo técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, foi aquele que afastou o Matheus Pereira do Al Hilal quando ambos jogavam juntos na Arábia Saudita. Perguntei para duas pessoas diferentes do Cruzeiro sobre a chance de o Matheus Pereira ser negociado com clubes brasileiros e a resposta foi super evasiva. Imagino, uma impressão minha, que se alguém chegar com a mesma oferta do Zenit, 18 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus, pode haver acordo. Preciso te contar agora sobre o clube brasileiro da Série A com maior invencibilidade no futebol atual. Você tem alguma resposta? Acertou quem citou o Vitória. Time comandado pelo Carpini não perde há 17 jogos. São 10 vitórias e 7 empates nesse período. Das 17 partidas sem derrota, 12 na atual temporada. Alguns resultados super interessantes, como o triunfo contra o Fortaleza nessa quarta-feira pela Copa do Nordeste no Castelão, vitória por 2-1. O trabalho do Carpini no Vitória é excelente. Ele havia assumido o Vitória muito ameaçado de rebaixamento. Vitória conseguiu decolar e terminou o Campeonato Brasileiro de 2024 em alta. O time foi melhorado em relação à temporada passada, com alguns acréscimos importantes. A folha também foi levemente aumentada, de 7 para algo na casa dos 8 milhões de reais por mês. Ainda assim, bem abaixo do Bahia e do Fortaleza, os clubes mais ricos e estruturados do futebol nordestino no momento. De qualquer forma, o Vitória é líder do Campeonato Baiano, tem a melhor campanha e acaba de bater o Fortaleza na condição de visitante na Copa do Brasil. Na Copa do Nordeste, perdão. Gostaria de saber a sua opinião sobre o trabalho do Carpini, que já havia feito excelente trabalho no Água Santa, vice-campeão paulista, assim como no Juventude. A passagem dele pelo São Paulo é que não foi das mais proveitosas. Preciso falar agora sobre o Corinthians e a possibilidade de Omar Alderete, zagueiro paraguaio de 28 anos de idade, virar reforço. Confesso que assim que li essa notícia, desconfiei. Só para lembrar que o Cruzeiro passou semanas negociando com o Getafe a contratação desse atleta e não conseguiu avançar por conta das condições financeiras. Jogador avaliado em 5 milhões de euros, o Cruzeiro chegou a oferecer 7 e não houve acordo. Fui pesquisar com o pessoal do Corinthians se de fato esse nome interessa. A informação que eu recebi é de que o Alderete é super bem avaliado. Afinal de contas, o zagueiro é titular da seleção paraguaia, muitas vezes barrando o Gustavo Gomes, mas a chance de negócio é praticamente zero. E a questão financeira é o grande impeditivo. Vale a lembrança de que o Corinthians não conseguiu fechar com o Angeleri, lateral esquerdo que está no mesmo Getafe, completamente encostado. O Getafe até topa fazer negócio com o Angeleri, mas queria alguma compensação financeira pequena, baixa. Hoje o jogador está avaliado em 700 mil euros. Se não rolou com o Alderete, qual a chance de um acordo com... Se não rolou com o Angeleri, qual a chance de acordo com o Alderete, que está avaliado em 5 milhões de euros, mas já teve uma proposta de 7 milhões de euros recusada. Não vai haver negociação. Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras e não vai poder gastar uma grana que não tem. Só para completar, na atual temporada, 24 partidas, todas na condição de titular lá no futebol espanhol. O Alderete é muito bom jogador. Só para completar em relação ao Timão, Ranieri teve lesão muscular de grau 2, vai ficar parado por pelo menos um mês. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Vitor Roque. Você tem alguma mínima ideia de qual o salário do atacante que pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Betis? R$1.750.000 por mês. E aqui vem uma curiosidade. Esse jogador que foi negociado do Atlético Paranaense para o Barça, em negócio de 60 milhões de euros, ganha menos, por exemplo, do que o Paulinho, atacante do Palmeiras. Entre salários, direitos de imagem e luvas, o Paulinho recebe no Verdão 2 milhões de reais por mês. O Dudu, enquanto atleta alviverde, também tinha um salário superior ao do Vitor Roque, ele ganhava na casa de 2 milhões e 100 mil mensais. De qualquer forma, se contratado, Vitor Roque será dono do maior salário do Palmeiras.
Verdão já tem um acordo verbal com o jogador de 19 anos de idade que faria dele o mais bem pago do elenco palmeirense. Hoje o Palmeiras tem jogadores ganhando na casa de R$1,5 milhão por mês, são eles o Felipe Anderson, Rafael Veiga, o Gustavo Gomes e o Facundo Torres. Só para completar e te atualizar sobre as negociações. A ideia do Palmeiras era tentar se acertar com o Barcelona e com o Betis o mais rápido possível, talvez até segunda-feira, para que existisse a semana, a última da janela de inscrições, para registro do atleta sem grandes dificuldades. Mas a coisa segue emperrada. O Barcelona exige 27 milhões de euros fixos, além de uma série de bônus que estão sendo discutidos nesse momento. O Palmeiras já até acenou com a possibilidade de fazer essa quitação dos 27 milhões de euros de forma parcelada. Mas os bônus estão muito altos, acima da realidade ou daquilo que o Palmeiras gostaria de gastar. No momento seguinte, o Palmeiras pretende iniciar tratativas com o Betis, para onde o Vitor Roque está emprestado até junho. O Betis vai exigir uma compensação financeira para liberar o atleta, ainda que o Vitor Roque esteja causando para sair mais cedo do Betis. Além de se apresentar atrasado por uma viagem, o Vitor Roque também foi expulso de forma meio que infantil nessa semana em jogo da Conference League. E você, palmeirense, está otimista pela contratação do Vitor Roque? O que acha do salário dele? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!